terça-feira com Brasileirão, sim senhor! Palmeiras e Fluminense se enfrentam esta noite em partida adiada da 16ª rodada. O jogo marca a estreia de Mano Menezes diante da torcida alviverde. Mano já é o 12º treinador a comandar o Verdão no Allianz Parque. Do lado carioca, Oswaldo de Oliveira tem a chance de tirar o tricolor da zona do rebaixamento. Amanhã tem a primeira final da Copa do Brasil. No Meu Inter, apoio desde de Porto Alegre até a chegada a Curitiba, com direito às tradicionais ruas de fogo. No lado do Atlético Paranaense, Thiago Nunes liga o sinal de alerta com os jogadores pendurados para a decisão. Por falar no Furacão, a CBF divulgou imagens e defendeu a marcação de pênalti para o Santos na Vila Belmiro. Em Minas, torcida organizada do Cruzeiro protesta em frente à sede do clube com ameaças de morte. No Pacaembu, a garotada do Brasil fez 3-1 nos chilenos em noite inspirada. Atacante Matheus Cunha e com um golaço de Antony. Na seleção principal, Tite confirmou 4 mudanças para o jogo desta noite contra o Peru. E no São Paulo, Lugano aproveitou o lançamento de um filme sobre futebol para falar da instabilidade do tricolor na temporada. Lugano conhece bem os desafios e as dificuldades que o futebol apresenta no filme e na realidade como dirigente do São Paulo. O time não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro e completou 3 partidas sem vencer. Como a vida, né? Uma montanha russa. Semanas muito boas, outras nem tanto. Depois de ganhar do Fortaleza e acabar com uma sequência de 5 jogos sem vitória, o Fluminense encara nesta terça-feira à noite o Palmeiras, aqui em São Paulo. O nosso grupo vem procurando isso, ganhar os jogos, e eu acho que a vitória contra o Fortaleza pode ser uma arrancada assim para a gente conquistar os pontos e sair da zona de rebaixamento. Sem tempo para descanso, o Palmeiras de Mano Menezes finaliza sua preparação para o jogo atrasado contra o Fluminense desta terça-feira. Se eu estivesse do outro lado, eu também teria esse sentimento de revanche, porém com o critério da lealdade e a competitividade que sempre norteou as duas equipes. É normal e natural. E quando a gente fala revanche, é querer jogar de novo. É uma porrada no cara, não tem. Eu quero jogar, quero mostrar que eu sou melhor. O Atlético Paranaense tem grandes e aposta no fator local para arrancar em vantagem na busca de mais um título. Como eu falei, vai ser um jogo de detalhes, no final, né? 2 jogos de detalhes e quem errar menos vai sair com o título. Com 2 gols de Matheus Cunha e um de Antony, o Brasil venceu o Chile por 3-1 no segundo amistoso da seleção olímpica em Pacaembu. A gente sai satisfeito sim em produção pelo pouco tempo de treino, mas com a certeza de que precisa ainda se organizar melhor, precisa ainda resistir por mais tempo na ideia de jogo, que é uma ideia de controle do jogo com a posse de bola. Isso nem sempre a gente conseguiu. Não vai perder o nosso Jogo Aberto de hoje. Já, tudo da seleção brasileira, que tem mais um desafio pela frente com mudanças no time do Tite. Já, tudo de Palmeiras e Fluminense. Tem notícias do São Paulo, o ataque não está trabalhando muito bem. Tem notícias do Corinthians, da Série A, da Copa do Brasil. A decisão já começou para Atlético Paranaense Internacional. Seguinte, o Jogo Aberto inicia com tudo. Nós vamos balançar a rede nas eliminatórias da Euro 2020. Destaque para as goleadas de Holanda e Bélgica, além da vitória da Alemanha. Em Belfast, a Alemanha assumiu a liderança do Grupo C ao bater a Irlanda do Norte. Lateral do Leipzig, Halstenberg acertou este chute espetacular e abriu a conta. Nos acréscimos, o meio-atacante do Bayern de Munique, Gnabry, recebeu de Havertz e definiu. 2-0 Alemanha, que ultrapassou a própria Irlanda do Norte para assumir a ponta da chave. Em terceiro
terceiro neste grupo, a Holanda não teve problemas para atropelar a lanterna Estônia. Babel, atacante do Galatasaray, fez os 2 primeiros, aproveitando cruzamentos de Blind e Depay. O terceiro foi de Depay, com categoria. Para fechar, nova participação de Depay, desta vez no levantamento que o Wijnaldum do Liverpool concluiu. 4-0 Holanda fora de casa. Passeio também da Bélgica na visita à Escócia, graças a uma atuação espetacular do meio-campista De Bruyne. Primeiro jogador do Manchester City deixou Lukaku na boa. A segunda assistência dele foi neste cruzamento, aproveitado pelo zagueiro Vermaelen. Ainda no primeiro tempo, o garçom De Bruyne entrou em cena mais uma vez e bateu o escanteio, que Alderweireld concluiu. A bola bateu no travessão e entrou. Depois de tanto servir os companheiros, De Bruyne também deixou dele um bonito gol de prima após passe de Lukaku. Final 4-0 Bélgica, líder 100% do grupo I e pertinho da vaga para Euro 2020. Já a vice-líder da chave contou com o gol do brasileiro naturalizado russo Mário Fernandes para bater o Cazaquistão. 1-0 garantido aos 43 minutos do segundo tempo. A Rússia está perto da classificação para Euro. E a Rede balançou também na Série C do Campeonato Brasileiro com a definição do último classificado para a segunda divisão. A festa do Juventude, que atropelou o Imperatriz e conseguiu o acesso, graças a uma grande atuação do meia, Renato Cajá. Em Caxias do Sul, logo aos 3 minutos, Renato Cajá bateu falta. A bola passou por todo mundo e entrou. Juventude 1-0 para cima do Imperatriz. O resultado era suficiente para a classificação gaúcha, já que o jogo de ida terminou sem gols. Mas Renato Cajá queria mais. O meia de 34 anos arriscou de muito longe e contou com um péssimo posicionamento do goleiro Jean. 2-0 com apenas 16 minutos de partida. O Juventude seguia num ritmo alucinante e o terceiro gol não demorou a sair. Aos 18, Dalberto ganhou a disputa com a zaga e serviu Carlos Henrique 3-0. Depois do intervalo, Renato Cajá apareceu mais uma vez para encerrar a atuação de gala. Ele aproveitou a sobra e mandou para a rede. Terceiro dele no jogo, 4-0 Juventude, que garantiu o acesso para a Série B 2020 e dá-lhe festa no estádio Alfredo Jaconi. Ainda na semifinal da Série C, os gaúchos encaram o Náutico. Quem passar pega na decisão o vencedor do duelo entre Confiança e Sampaio Correia. Esse encontro entre sergipanos e maranhenses, aliás, terá transmissão da Band para as regiões norte e nordeste do Brasil neste sábado, às 5 da tarde, ao vivo. Todos os semifinalistas já carimbaram o passaporte para a segunda divisão no ano que vem. Mas as quartas de final ainda dão o que falar. O Paysandu vai tentar a anulação da partida contra o Náutico, realizada no último domingo. Nos acréscimos do duelo, o árbitro Leandro Voaden marcou essa polêmica penalidade máxima para o Timbu e converteu e mais tarde conseguiu a vaga na decisão por pênaltis. Nas redes sociais, o time paraense demonstrou enorme insatisfação com a arbitragem, citando inclusive a hashtag Garfada dos Aflitos. Esse sim é aquele pênalti polêmico, não é? Bom, agora a gente volta a falar da Série A, porque o Vasco tropeçou em casa, perdeu para o Bahia e agora tem a chance de finalizar o turno em Chapecó, diante da Chapecoense. E o Luxemburgo já admitiu, o time tem como objetivo no campeonato não cair para a Série B. Tá aí uma boa chance contra um adversário direto. Apesar de ter apresentado uma melhora com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, o Vasco soma 3 derrotas nos últimos 4 jogos. É difícil você falar o que está acontecendo. Eu acho que, para mim, como jogador ali, acho que a gente tem que trabalhar. Hoje mesmo aí,
tinha trabalho de recuperação para quem jogou, tá todo mundo querendo treinar já com bola, porque eu acho que essa é a única solução que nós temos, é continuar trabalhando. Era para a gente estar melhor na tabela, tá numa situação mais confortável, talvez aí olhando para a parte de cima, mas infelizmente a nossa realidade hoje é a gente estar ali brigando ainda para sair da zona da confusão. Internamente, o discurso continua o mesmo. A briga é contra o rebaixamento. A gente nunca prometeu que a gente ia chegar na Libertadores, a gente sempre falou que a nossa briga era para fugir lá de baixo e estamos continuando nessa briga. Estamos fora da zona de rebaixamento, a gente sabe que está ali perto, incomoda, mas a nossa equipe vai brigar até o final e tenho certeza que a gente vai conseguir isso no final do ano. No próximo sábado, o time de São Januário tem um confronto direto. Enfrenta a Chapecoense. E Luxemburgo terá um reforço importante, Thales Magno. O atacante que estava com a seleção sub-17 está de volta. É muito bom que ele vai estar com a gente, vai ajudar muito a gente e a alegria dele de jogar também, acho que estimula todos os jogadores, traz todo mundo para junto dele, então é um jogador fundamental para a gente. Nós nunca, como já falei aqui, que nós não temos que encher ele de responsabilidade, ele tem apenas 17 anos, mas é muito bom ter ele junto com a gente. Eliminada da Copa do Mundo de Basquete disputada na China, a seleção masculina do Brasil depende de um bom desempenho no pré-olímpico para garantir vaga na Olimpíada de Tóquio no ano que vem. Ontem, o Brasil precisava vencer os Estados Unidos, bicampeões mundiais, para se classificar à terceira fase. Mas a equipe não resistiu ao ritmo dos americanos e perdeu por 89-73. Além da derrota e da despedida do Mundial, o Brasil perdeu a chance de se classificar para a Olimpíada de Tóquio. Agora, a equipe precisa ganhar o torneio pré-olímpico mundial em junho do ano que vem. São 24 seleções divididas em 4 grupos. Só o campeão de cada chave carimba o passaporte para o Japão. O ex-piloto Michael Schumacher foi internado nesta segunda-feira em um hospital em Paris. O heptacampeão da Fórmula 1, que sofreu um acidente grave de esqui em 2013, se tratava em casa sob um forte esquema de segurança. Segundo o jornal francês Le Parisien, Schumacher teria dado entrada no hospital para fazer um tratamento com implante de células-tronco. O estado de saúde do alemão ainda é um mistério. De acordo com o jornal, Schumacher chegou ao hospital numa maca com o rosto totalmente coberto. Luto em Curaçao. O goleiro da seleção do país, Jairzinho Peter, de 31 anos, sofreu um infarto em Porto Príncipe, no Haiti, e não resistiu. Ele estava em um hotel durante a concentração da equipe, que enfrenta os haitianos hoje pela Liga das Nações da CONCACAF. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, se reuniu mais uma vez com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca. No encontro, os dois falaram sobre a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no país, e também sobre a situação do futebol feminino. E já para você, tudo sobre Palmeiras e Fluminense, jogo atrasado da 16ª rodada e que acontece logo mais e a gente comenta por aqui. Seguinte, pessoal, estão preparativos de Atlético Paranaense e Internacional, tudo também de Palmeiras e Fluminense. Mano Menezes estreia diante da torcida do Verdão. Já notícias da seleção brasileira, tem a seleção olímpica, tem a Série A, São Paulo, Corinthians e muito mais. Eu tô te esperando, Copa do Brasil, bom dia! Não, Copa do Brasil. Bom dia, ânimo, Dedê. Show preguiça, show sono, sai fora. Vamos ver amanhã, vamos ver amanhã. Não, amanhã ainda não, eu acho que o pior é quinta. Não, se for amanhã, porque o Brasil vai jogar meia-noite, nega. Vamos ver amanhã como é que nós vamos acordar. Show preguiça, sai fora, sai sono, muito café, né, Dedê? Eita, eu gosto de café. Mas meia-noite é meio pesado. Sai, preguiça. Meia-noite. Como é que é? Sai, preguiça. Eita, nós. O horário que eu saía de casa, hein? Na minha época era o horário que eu saía de casa, hein, irmão? Eu dava meia-noite, o pai, ó, pista, neguinho. Você falou assim, na minha época de quê? Na minha época de solteiro, né? Na minha época de solteiro. Dava meia-noite, falei, mano, é a hora. Por isso que o seu apelido é morcego.
Por isso, também por isso. Eu era muito magro, aí as costelas apareciam assim, aí o Cafu me chamou de morcego. Mas também porque o pai gostava também da noite. do Sereno. O Sereno é bom também, né? É que você não conhece o Sereno. Eu não. Você precisa conhecer o Sereno. Eu não, eu cuido da pele, O dia que você conheceu o Sereno, fia... Meu Deus do céu, você não vai voltar mais, mano. Vamos mudar até o horário do programa. Você vai fazer o programa às 7 horas da noite. Só pra poder ir pro Sereno. Bom, seguinte, show preguiça também, porque a nossa seleção sub-23, olímpica, como queiram, venceu mais um amistoso. Foi contra o Chile, placar de 3-1. E Denilson, o São Paulo que não faz gols, viu o Antony marcar um golaço. E o Matheus Cunha, que é do Leipzig, lá da Alemanha, também tá jogando, hein? Eita! No segundo amistoso da seleção no Pacaembu, Jardine repetiu a formação que adotou contra a Colômbia na última quinta-feira. E aos 4 minutos foi Douglas Luiz, de falta, que teve a primeira oportunidade da partida. O Antony também queria fazer o dele, mas estava impedido. Na sequência, o Matheus Cunha quase que marcou, mas a bola foi para fora. Só que 2 minutos depois, ele não perdoou, recebeu de Pedrinho e abriu o placar, 1-0. Foi uma jogada muito bem trabalhada do nosso time, a gente conseguiu tirar da pressão muito bem, caiu na ponta com o Paulinho fez um 2 com o Pedrinho e quando o Pedrinho me achou dentro próximo à área, graças a Deus consegui dominar bem. Na etapa inicial ainda teve caneta de Arana. Saudades dele, torcedor corintiano. Dá só uma olhada. Morales. Só que o atacante chileno também fez bonito minutos depois. Ele recebeu de Arauz, mas a bola foi para fora. Repara nesse passe de letra de Pedrinho. Só que o Matheus estava impedido. E logo após o lance, o juiz marcou o pênalti para o Chile. Bola na mão de Lian. Dávila cobrou e deixou tudo igual. Mas foi no segundo tempo que a partida foi definida. E ele, de novo, Matheus Cunha, marcou e colocou o Brasil à frente. O jogador chileno errou a tentativa de virada de bola e o camisa 9, mais esperto, balançou a rede. Matheus é jovem, tem apenas 20 anos, mas antes de atingir a maioridade, já atuava fora do país. Jogou no futebol norte-americano, suíço e agora está na Alemanha. Mas foi aqui, no Pacaembu, que ele teve a chance de exibir o seu futebol para o torcedor brasileiro e mostrar que a camisa 9 da seleção olímpica já tem um provável dono. Ele já se consolidou agora como 9 da seleção. O cara tá top mesmo. Tem espaço já na seleção e se bobear na seleção principal aí em 2022 tá ele lá, mano. É um garoto de ouro, cabeça muito boa, muito profissional, muito positivo. E esperou o seu momento lá em Toulon, começou como reserva. Sempre que entrava e conseguia agregar alguma coisa à equipe. E para ficar bem claro que nem só de gol se faz um bom jogador, olha a assistência que ele deu para o Antony na terceira vez em que o Brasil balançou a rede. E o São Paulino marcou de cobertura. Nossa camisa 9, para vocês verem que não faz só gol, também dá assistência. Estou muito feliz pelo gol e ainda mais pela vitória do grupo. E o futebol arte brasileiro estava com tudo no Pacaembu. Aos 23, palmas para o chapéu de Pedrinho. Não podemos só aquele futebol bruto, sempre tem que ter a alegria de poder estar vivendo esse momento, tem que desfrutar. Eu tento colocar na minha cabeça para desfrutar o momento com alegria, com sabedoria e responsabilidade. Mas depois o clima esquentou. Falta no atleta do Corinthians. Confusão e jogador expulso. Lianco e Ibacate recebem o vermelho. Ainda teve tempo para Rolinho de Abner, que entrou no decorrer da partida. Vai lá, torcedor, pode aplaudir. Foi bonito. Esse garoto aí até ganhou o presente no fim do jogo, uma chuteira. Olha a felicidade. Venho de uma família humilde, claro, nunca faltou nada, porém era com muito suor que a gente conquistava as coisas. Então eu me senti no direito de poder presentear ele e espero que ele faça bom proveito. E já que o clima é de alegria com a vitória, a gente até abre um espaço na coletiva para o artilheiro da noite perguntar e finalizar a reportagem. Enquanto o zagueiro Ibanez, que joga no futebol italiano, falava, o atacante deu de jornalista e pegou o microfone. E eu queria que você pudesse terminar a entrevista com algumas palavras em italiano, para você me falar muito bem. Tchau, pessoal. Uma boa noite.
Va bene, tchau, tchau. Saidinho, gosta do microfone. Agora, que boa revelação para a seleção, já pensando em futuro, lógico, já pensando num jogador que hoje tem a experiência do campeonato alemão, que tem a experiência internacional e que vestiu bem a camisa, com personalidade, com gols, assistência. Que bom vê-lo assim. Bom jogador, é estilo centroavante mesmo, né? Boa estatura, boa movimentação. E o que o centroavante de área precisa ter uma excelente finalização. Esse gol que a gente acabou de mostrar, por exemplo, ele já domina tirando da linha de defesa, já consegue fazer a coordenação do corpo para finalizar com a chapa do pé. É muito interessante esse jogador, a gente tem que ficar de olho. Logicamente que o Tite, né, e a comissão técnica da seleção principal já monitora todos esses jogadores mais jovens. O Pedrinho jogando muito bem, o zagueiro Lianco, né, que era do São Paulo, também tendo uma boa postura. O Antony também, jogador de São Paulo, fazendo gol de direita, se apresentando na área. Aí é bom para ele, porque aí volta para o São Paulo com mais confiança ainda. Muito legal essa nova geração que está chegando. Tomara que consiga permanecer fazendo esse bom trabalho. O André Jardini, que trabalha muito bem as categorias de base, né? Tanto é que foi premiado assumindo a seleção brasileira depois de um trabalho muito ruim no São Paulo. E para complementar o seu comentário, que foi muito bem feito... Muito obrigado, Leirão. Eu queria falar do Pedrinho, que está muito bem na seleção, está participativo, se sentindo à vontade como meio-campo, não é? Porque no Corinthians ele joga mais deslocado pelo lado, e a gente vê que ele evoluiu muito. Já observava isso com o Carille no Corinthians, e agora na seleção também não está sentindo o peso da camisa. É um jogador que a gente tem que observar, especialmente até o final do ano, porque eu acredito que ele pode ser um dos destaques do Campeonato Brasileiro, como vem aparecendo. A tendência é que isso aconteça, porque vai ganhando confiança. Apesar de ser a sub-23, né? Mas leva o peso da seleção brasileira, né? E hoje a visibilidade ela é muito maior do que, por exemplo, na minha época. Você representar a seleção de base não tinha toda essa visibilidade que tem hoje. E o interesse dos times europeus é justamente nessa faixa etária. A gente vê o Everton Cebolinha, que é um dos destaques aí do Brasil pelo Grêmio, já tem 23 anos, já deveria ter sido vendido para ter aquele valor mais alto, que você sabe, você foi com 18 anos ou 17. 19. 18 para 19 anos. Então, é muita... Se você for pensar, é um momento de responsabilidade, porque o futebol, os europeus querem garimpar esses jogadores, querem depois moldá-los também ao estilo de treinamentos na Europa, de jogo. Então, tem que ficar de olho mesmo. E muitos desses jogadores que estavam no time inicial, se eu não me engano, só 3 jogadores atuam no futebol brasileiro. E aí tá a briga. O Lianco já pegou. O Lianco já pegou o cara, já tirou o cara de cena, né? Você vê que os chilenos... Ele revidou pesado, Revidou, hein? Assim, o Pedrinho dá uma valorizada no lance, mas aí a confusão dispensa comentários, aí o mais engraçado é o Guga, que vai pra cima, a hora que o cara ameaça ir pra cima dele, ele abre a passada. Mas é um exemplo ruim, né? A gente fala que até num tom de brincadeira, mas é um exemplo muito ruim que essa garotada acabou dando aí. Tanto os do Chile quanto também da seleção brasileira. É a parte negativa da tentar história, evitar no máximo esse tipo de confusão. Agora, a gente vê também... Olha aí, gente! É que ferve, né? O sangue ferve. A gente tá falando, por exemplo, do jogador em campo. Olha o goleiro, Esse goleiro foi aquele que estava defendendo o Galo contra o Corinthians e que entregou um presentaço, não é, para o Matheus Vital e depois gol do Gustavo, ok? Foi bem, Mas é um goleiro que, tirando esse lance isolado que definiu a vitória do Corinthians, tem chamado a atenção, substituindo o Vitor já no Galo, e teve a confiança do André Jardini para ser o goleiro titular e mostrou essa categoria, essa personalidade, porque já está acostumado a jogos com a equipe principal. Olha a personalidade. Perfeito, essa jogada aí. Se fosse o Eguita, hein? Lembra do Eguita? Não, se fosse o Eguita, ele ia meter aquela aqui, ó. Do escorpião, né? Os caras falavam, né? Se fosse o Eguita. A bola perfeita pra ele fazer isso. Olha. Mas legal. Isso aí ele mostra Essa até o Ronaldo Giovanelli aprovou. E o Ronaldo já fez isso aí também. Já, né? Isso aí mostra, o goleiro fala assim, o goleiro olha pro chileno e fala assim, irmão, aqui não, nega. Aqui não. E aqui sim, André Jardini. Tô bem, confortável no gol. Que legal. Bom que a garotada está correspondendo. Agora, hoje, tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Que coisa boa, uma terça-feira com seleção brasileira e primeiro uma prévia já Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem um jogo atrasado diante do Fluminense, é no Allianz Parque. Chance do Mano Menezes mostrar o cartão de visitas diante
do seu novo torcedor e do Fluminense tentar uma reação no campeonato. Já ganhou do Fortaleza, que é mais uma vitória. Boa tarde. Um pouco mais de tranquilidade. É isso que Mano Menezes precisa neste início de trabalho. A vitória do último sábado foi providencial. O Verdão não havia vencido no Brasileiro depois da Copa América. E mesmo com um jogador a menos, o time conquistou os 3 pontos em um momento delicadíssimo na temporada. Mas levamos um ponto de recomeço. Acho que é importante a equipe sentir isso, a gente passar a confiar, acreditar mais nos nossos companheiros, se comprometer mais uns com os outros para defender uma ideia. E o fato da vitória ter sido de virada, algo que não acontecia desde junho de 2018, animou a torcida. Para Mano, isso não chega a ser tão especial, mas tem sim sua importância. É preciso ter a alma que a equipe teve para se entregar, para lutar. E eu acho que a gente construir, reconstruir, retomar o nosso ambiente é fundamental para que a equipe tenha esse comportamento mais vezes. Eu acredito muito nisso. Agora, tudo pode mudar novamente. Se vencer o jogo atrasado de hoje contra o Fluminense, a distância para o Santos, segundo colocado, cai para 1 ponto. E para o Flamengo, 3. E para a Suíça, no Allianz Parque, o técnico palmeirense não vai contar novamente com Everton, Gustavo Gomes e Mike. Lucas Lima, expulso no Serra Dourada, também está fora. E Zé Rafael também não enfrentará o Fluminense nesta terça-feira. Ele está bem após o forte choque de cabeça com o goleiro Tadeu do Goiás. Porém, existe um protocolo para este tipo de acidente. Ele deve repousar por 72 horas, portanto, não será relacionado. E pela primeira vez, Felipe Melo está à disposição de Mano após o julgamento do STJD. Assim como foi contra o Goiás, vamos saber a escalação do Palmeiras momentos antes do confronto contra o Fluminense. Outras mudanças devem acontecer no time. Aos poucos, este novo trabalho vai tomando forma para que o Verdão reencontre o caminho vitorioso perdido há algumas semanas. Inegavelmente, começar com uma vitória é o caminho que todo técnico deseja. E foi uma vitória no finalzinho diante do Goiás, fora de casa. E agora é a chance de você mostrar para a torcida que essa troca pode funcionar, que o Palmeiras vai se reencontrar no Campeonato Brasileiro. Por quê, Denilson? O líder hoje, Flamengo, tem 39 pontos. O vice-líder tem 37, que é o Santos. Sim. E aí o Palmeiras, se ganha hoje, vai para 36 e cola de novo naqueles que estão na frente. E tem pesquisa na tela, quero a sua resposta. Já deu uma lida ali, difícil. Essa pesquisa aí, hein? Essa é capciosa. Meu Deus, hein? Olha só, qual é o principal rival do Flamengo na luta pelo Brasileirão? As opções: Palmeiras, Corinthians, Santos ou outro. Nós fizemos isso de acordo com a tabela, não é? De acordo com a tabela, tá. E por enquanto, o Palmeiras está ganhando. E para você, Denilson? Para mim, o Palmeiras, por quê? Por quê? Porque tem mais elenco do que o do Corinthians e do Santos. Então, para mim, o maior rival do Flamengo hoje é o Palmeiras. E aí tem a chegada do Mano Menezes, que aí dá um gás novo pro time, mas o elenco num campeonato a longo prazo pode fazer a diferença. Mas o Santos não vai chegar, mas o Corinthians não pode... Não estou falando isso. Só estou respondendo em cima da pesquisa dos times que estão ali. Eu acho que o Palmeiras, porque eu acho que tem um elenco de mais qualidade do que o Corinthians e do que o Santos. É que hoje, quando você olha a situação geral, por exemplo, o 6º colocado, que é o meu Internacional, tem 30 pontos, já são 9 atrás do Flamengo, são 3 vitórias. Então, para você tirar isso, tem que estar com o foco total no Campeonato Brasileiro. A gente viu o Galo, que estava muito bem no G4 e agora já caiu bastante na tabela. O Atlético Paranaense envolvido com outras competições. Mas, enfim, dá para colocar um outro aí ou você acha que não tem espaço? Não, São Paulo, por exemplo? Tem espaço. São Paulo é o que está mais próximo ali, né? Tem espaço para outro time ainda. Faltam 4 meses para acabar o campeonato, muitos jogos pela frente. Mas eu acho que a briga vai ficar nesses 3, 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Acho que não vai mudar muito disso, não. Olha, eu acho que a briga pelo G4 ela está completamente aberta, não tem nada definido, mas a briga pelo título ela vai ser um pouquinho mais restrita. E
aí a curiosidade, será que o Santos vai manter a qualidade? Será que o Santos vai conseguir manter esse posicionamento? O Palmeiras a gente acha que vai crescer. Sim. E o Flamengo está super bem. E em cima dessa pesquisa, o Palmeiras que joga hoje, que a gente falou agora, contra o Fluminense, é importante você somar 3 pontos, né? Porque se você não soma 3 pontos, que é o jogo a menos que você tem, você encosta lá, você fica a 3 pontos do líder. Então a chance do Palmeiras continuar lutando pelo título e perto do Flamengo passa por vencer um Fluminense que vive uma situação constrangedora. Fluminense que não tem nada a ver com essa história, que passa por uma situação ruim, sim, de zona do rebaixamento e que se vencer o Palmeiras hoje, pode respirar um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro, ganhou no final de semana do Fortaleza e agora é tudo ou nada para cima do Verdão. Navegando pelo Z4, fica claro que a situação do Fluminense é delicada. O time precisa reagir para não sofrer o drama de ser rebaixado mais uma vez. Um fardo pesado que assusta o torcedor que já viu o clube cair 2 vezes. O nosso grupo está sem medo nenhum do rebaixamento, a gente sabe da nossa força e é entrar dentro de campo e dar o nosso melhor, que a gente trabalhando e dando o nosso melhor, o Fluminense não vai cair. A vitória contra o Fortaleza pode ser um indicativo que a reação é possível. Foi a primeira conquista sob o comando do Oliveira, que assumiu a equipe a 3 jogos. O resultado quebrou uma sequência de 5 partidas sem ganhar. Mas o que vem pela frente será um teste importante para confirmar que voltar a vencer não foi por acaso. É bom lembrar que o Fluminense tem um jogo a menos que os demais. O acerto na tabela acontece nesta terça-feira contra o Palmeiras. O nosso grupo vem procurando isso, ganhar os jogos, e eu acho que a vitória contra o Fortaleza pode ser uma arrancada assim para a gente conquistar os pontos e sair da zona de rebaixamento. Chapecoense, Avaí e Fluminense são os times que mais perderam no campeonato. 10 derrotas para cada um. Muita coisa precisa melhorar para o Flu sobreviver na Série A. Os constantes erros de finalização chamam a atenção. Tá faltando um pouco de capricho, né? No último passe, na última finalização ali, para conseguir sair os gols. Então é a gente melhorar e concentrar no jogo para conseguir sair os gols. Vencer o Palmeiras pode ser a chance para dar um salto na tabela de classificação e abandonar os tropeços dos últimos tempos. Olha, na sequência, não na sequência, mas daqui a pouquinho a gente coloca a prévia de Fluminense e Palmeiras. Para você, qual é o caminho para a equipe do Oswaldo de Oliveira conseguir superar o Palmeiras em casa? Qual é o caminho, hein? Meu Deus do céu, hein? É fechar a casinha e jogar por uma bola. Ok, olha aí a troca de informações entre técnicos. Cuca e Oswaldo de Oliveira, juntinhos. Bacana. Duas grandes pessoas e 2 grandes treinadores também. Qual é o caminho? Eu acho que é você fechar a casinha e jogar num contra-ataque contra o Palmeiras. Eu acho que se o Fluminense sair para o jogo e tentar jogar de igual para igual, eu acho que acaba sendo surpreendido. O Palmeiras, acho que, além da qualidade técnica do Palmeiras, o Palmeiras vive uma situação mais confortável e tem, logicamente, essa vontade de não deixar o Flamengo abrir uma vantagem considerável de pontos dentro da competição. E a situação do Fluminense é uma situação também que emocionalmente pesa muito. Então o Palmeiras também tem que saber jogar esse jogo emocional diante de uma equipe que está na zona de rebaixamento e não consegue agradar o seu torcedor. Que o Fluminense tem qualidade para vencer o Palmeiras, isso sim. Né? A gente não pode também ficar pensando porque o Fluminense está na zona de rebaixamento que tem um time ruim. Não, vi vários jogos do Fluminense e o Fluminense, pelo menos nos últimos jogos, merecia até sair com uma vitória confortável. A gente está vendo essa dupla aí, Nenê e Ganso. Se o Fluminense quiser vencer o Palmeiras, tudo vai ter que passar por eles, não é? Porque são aqueles que podem armar, criar melhor a jogada, pensar um pouco mais e usar a experiência também. O meio de campo do Fluminense é um meio de campo muito bom. É que eu estava falando dos jogos, o Fluminense perdeu, pelo menos nos últimos jogos, 7, 8, 9 oportunidades de gols, que era para vencer com um certo conforto e não conseguiam. E eu gostei da opção. Saiu o Pedro, foi vendido, e o João Pedro, improvisado ali de centroavante, funcionou bem, fez o gol da vitória, inclusive, contra o Fortaleza. Continuamos ainda na energia carioca, porque o assunto é o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, que treinou agora há pouco e a preparação é total para esse confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro com o Santos. O jogo é no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o líder do campeonato quer conter a euforia do torcedor, não é? Que é aquela história de pés no chão, né, Rafinha? Vamos ver agora a matéria. Mesmo em boa fase, o trabalho continua pesado no Ninho do Urubu.
Jorge Jesus comandou a atividade do Flamengo hoje pela manhã, de olho na próxima partida do Campeonato Brasileiro. O segredo desse é o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses quase 2 meses aí. Então acho que é o resultado que está dando em campo aí, é o que a gente vem fazendo todos os dias, com muita aplicação, com muita repetição, para que as coisas no jogo aconteçam bem. Na ponta da tabela com 39 pontos, os cariocas têm um confronto direto no sábado. Encaram o vice-líder Santos com 2 pontos a menos no Maracanã. Um triunfo isola ainda mais o rubro-negro na primeira posição. Mais uma derrota pode tirar a liderança da equipe. Será o confronto entre os 2 times que mais balançam as redes na competição. Se possa ter bastante gols no jogo, mas para o nosso lado, né? Espero que a gente possa fazer um ótimo jogo, né? Se possível. Não importa se for com muitos gols ou com poucos, que a gente saia vitorioso. É que estamos jogando em casa diante da nossa torcida. E que vamos fazer mais um grande jogo. Só que nesse ataque que anda dando o que falar, o rubro-negro leva uma vantagem grande. São 41 gols marcados até agora no Campeonato Brasileiro, contra 30 do Santos. Um futebol que tem agradado torcedores e críticos. Líder do Campeonato Brasileiro, na semifinal da Libertadores. Controlar a euforia não é fácil. A fase do Flamengo é boa e até o próprio treinador fez recentemente um elogio e tanto ao time. Jorge Jesus disse que a equipe teria condições de disputar o título do Campeonato Português e que na Inglaterra estaria entre os 6 melhores. Otimismo à parte, os jogadores garantem que o Mister tenta manter todos com os pés no chão. Tem que ter muito cuidado. Essa euforia tem que ficar pro lado de fora. Tanto a euforia como as críticas, a gente sabe que isso aí vai existir sempre no futebol, mas aqui dentro do nosso ambiente, do nosso vestiário, a gente cobra sempre isso. O Mister também fala isso. Eu, por ser um dos jogadores mais experientes, também falo isso. A gente tem que ter o pezinho no chão. Essa euforia não pode entrar aqui de jeito nenhum. O futebol a gente sabe como é. Não importa como começa, o importante é como termina. Então não adianta nada a gente estar fazendo um trabalho, ficar em primeiro agora no primeiro turno e chegar no fim do campeonato, as coisas não saírem do jeito que a gente quer. O importante no futebol é como termina. Tá trocando aquele zap com o Argel Fux, hein? Não é possível. Tá no mesmo discurso, Rafinha, não importa como começa e sim como termina. Ai. Eu não jogo. Quem joga são os jogadores. As filosofias do Argel, hein? Estão sendo disseminadas, divulgadas no futebol. No futebol tem 3 resultados. Não, isso aí sabe quem é, né? Isso é o Dave Hellman. Ai, meu Deus do céu. Mas, assim, em cima da declaração do Rafinha, ele tem razão, né? O jogador do macaco pesquisa, velho. Hein? Agora, só dei uma olhadinha no espiadinha. Palmeiras e Corinthians ali, lado a lado, hein? Equilibrado. A gente fala pouco do Corinthians, no sentido de que tá fazendo uma boa campanha, principalmente depois da Copa América, mas é sempre no sufoco, né? Jogando no limite, fazendo gols, às vezes no final da partida. É aquele jeito Corinthians, mas não dá para ser descartado, não. Do jeito que o Corinthians gosta. Para nós tudo é mais difícil. O Flamengo empatou com o Corinthians, lembra disso, né, aqui. Só que o Flamengo tá num nível de confiança gigante. Gigante. Isso não vem só com os resultados, né, Denilson? Isso vem com mais coisas. Mais com o dia a dia, o ambiente de trabalho, a parceria dentro do vestiário, essa conexão do torcedor. Porque quando está conectado mesmo o torcedor do Flamengo com o time, faz a diferença. Tanto é que a média de público melhor hoje é a do Flamengo. Não, eu confesso que eu estou super curiosa para ver esse jogo entre Flamengo e Santos. Primeiro, porque os treinadores são 2 estrangeiros, estão liderando o Campeonato Brasileiro e vêm fazendo bons trabalhos. Mais do que isso, são 2 equipes ofensivas que gostam de jogar buscando o gol o tempo inteiro. Mas será que o Santos não vai ser mais cauteloso diante desse ataque de 41 gols no Campeonato Brasileiro do Flamengo? Acho que vai ser mais cauteloso, porque, como eu falei, o nível de confiança do Flamengo está altíssimo. Mas o Santos joga muito bem fora de casa. Então, mas é Flamengo, né? Vacilou em casa contra Fortaleza e Atlético Paranaense. É Flamengo, né? Eu acho que vai ser mais cauteloso. Apesar da característica do Santos ser um time também ofensivo, eu acho que não vai ser tão ofensivo como nos últimos jogos, não. Você não descartaria um empate? Nesse jogo? É. Poxa, Renata, o jogo tem 3 resultados. Se eles falam, a gente pode também, né? Não dá pra descartar o empate, que isso pode acontecer, lógico, né? Obviamente isso pode acontecer. Seria bem legal o campeonato. Mas não acho que vai acontecer o empate. Eu acho que vai ter um vencedor nesse jogo. Eu acho que você tá mais olhando pro lado flamenguista. Sim.
acho que o Flamengo vence o jogo. Aliás, impressionante, né? Eu coloquei o boné aquele dia do Flamengo, já tá em tudo que é lugar, na rede social. Que bom! Porque na Libertadores eu sou Flamengo. Você é Flamengo? Sou. Você falou desde o começo, né? Desde o início. Flamengo e River é a minha final desde fevereiro. Desde fevereiro. Enfim, o que está sendo comemorado pelo Flamengo, que é a liderança, a boa no fase... Internacional, né? Confiando. Calma que não é a hora do Inter. Agora é um momento de tristeza para o nosso companheiro Everton Guimarães. Muitas lágrimas pesadas, grossas, porque a fase do Galo e do Cruzeiro não é nada boa. O Galo despencou na tabela da Série A, o Cruzeiro tá ali naquela zona perigosa, em cima da zona do rebaixamento, goleado pelo Grêmio. Por isso, a torcida foi lá e protestou, e com ameaças inaceitáveis, na minha opinião. A situação para Atlético e Cruzeiro dentro daquilo que cada um busca no Brasileirão complicou um pouco mais depois da rodada do fim de semana. O Galo foi ao Rio de Janeiro, perdeu para o Botafogo por 2-1 e viu os times da parte de cima da tabela se distanciarem ainda mais. Será que o torcedor ainda sonha com o título do Brasileiro? Complicou um pouco, né? A diferença de 6, 10, 12 pontos é muita coisa para tirar, né? Tá complicado, né? Vamos ver se a gente consegue manter entre os 6. Se a gente ganhar contra o Inter, vai ganhar moral. Eu acho que a gente tem tudo para competir no Brasileiro e na Sul-Americana. Ele tem que colocar toda a sua energia, todo o foco, todo o grupo aí tem que focar na Sul-Americana. Já o Cruzeiro briga na parte de baixo da tabela para se afastar da zona de rebaixamento. E só restou o Campeonato Brasileiro para disputar após a eliminação na Copa do Brasil. O time celeste recebeu o Grêmio neste domingo na Arena Independência e sofreu uma cachapante goleada, 4-1 para os gaúchos, resultado que envergonhou o treinador. Preferia não dar entrevista para você, só venho por educação mesmo, cumprir o meu papel. Então assim, eu já perdi na minha vida muitos jogos, né? Mas existem maneiras e maneiras que você ser derrotado, né? Se for para continuar no Cruzeiro, nós temos que ser de maneira diferente. Rogério Ceni praticamente deu um ultimato à diretoria, ou tem apoio nas decisões ou está fora. A preocupação do torcedor cresce a cada rodada. E as próximas não são nada fáceis. Palmeiras e Flamengo. Nessa situação, é empate ou derrota. Ontem, quem foi no jogo viu e quem... Foi um show de horrores. O Cruzeiro tá andando em campo, não tá jogando, o time não tá se encontrando. Os caras entram, não quer jogar, quer fazer corpo mole. E a torcida do Cruzeiro quer uma resposta mais rápida possível. No início da tarde desta segunda-feira, torcedores do Cruzeiro foram até a sede do clube no Barro Preto para protestar contra a diretoria. O policiamento teve que ser reforçado. A crise ganhou contornos em tons muito fortes. Essas derrotas só mostram que o problema não era o técnico, o problema não era só o Mano Menezes, o problema é muito mais complexo e o que a torcida quer é uma explicação. Mas eu vi a torcida pedindo a saída do Mano Menezes. Agora o problema não era só o Mano Menezes. É que eu entendo o torcedor, por um lado, o desespero de você ver o time mal colocado no Brasileiro, uma ameaça de rebaixamento por um clube que tem uma história gigantesca como o Cruzeiro. O problema é que não pode ameaçar de morte, né? A gente vai mostrar daqui a pouquinho a imagem, isso é inaceitável. Eu realmente não consigo entender o que passa na cabeça de alguém que faz uma faixa como essa. Quando você vê o protesto, isso aí é mais que comum no futebol brasileiro, aí você vê o protesto, time sem vergonha. Você acha que isso é comum? Não, calma, Loira. Tô falando assim, quando você vê o protesto, né, o Cruzeiro vai sair dessa e aí nem que tenha que morrer alguém. Então, aonde eu ia chegar? Quando você vê o protesto do torcedor falando, time sem vergonha, tem que correr, você é o pipoqueiro, isso aí é natural. Agora, esse tipo de protesto, esse tipo de faixa, você ameaçando de morte alguém, aí eu tô com você. Porque é natural você ter esse protesto dentro de campo e também no seu treinamento. Até porque o que está escrito aí é um crime, né? É isso. Então alguém está já divulgando um crime. Isso aí é atitude de criminoso. Isso aí da cadeia pesada, não é? Porque tirar a vida de alguém, isso não existe por motivo nenhum. Então, o futebol é uma coisa muito legal. Ele mexe com a gente, traz uma emoção tão grande na vitória que você continua torcendo mesmo quando derrotado, quando passa por uma situação ruim como a do Cruzeiro. Agora, esse tipo de coisa, tá aí, quem colocou uma pessoa pendurando essa faixa. Normal. Como é que tem que ter vergonha na cara? Como é que vai olhar para um filho, vai olhar para um parente, vai chegar em casa e achar que tá tudo bem depois de fazer uma coisa dessa? Eu acho horrível.
Eu realmente fico preocupada com isso, porque a gente não consegue entender exatamente a cabeça e os limites da pessoa. É isso que eu falo. O protesto, quando você vai na frente da sede do clube, no centro de treinamento, enfim, e você começa a chamar os jogadores de pipoqueiro, de time sem vergonha, vamos jogar com raça, essas coisas, isso acontece do torcedor. Olha isso, tá aí o cara. A ameaça de morte aí é... Ameaçar alguém de morte é um crime. Poxa, tá aí então... a imagem, leva pra polícia, olha isso. Aí é ridículo, pô. Isso aconteceu recentemente também aqui no Palmeiras. Também aconteceu recentemente. Enfim, eu tô falando do ressentimento que aconteceu no Palmeiras com todos os times do futebol brasileiro. Eu acho que a gente já deu até muito espaço para uma coisa tão de má fé, tão sem explicação como essa. Enfim, vamos falar de festa, né? Porque por enquanto é festa. Um ambiente legal para o Atlético Paranaense, para o Internacional. 2 times que estão sonhando muito de perto com a Copa do Brasil. O Inter decide no Beira-Rio, já tem amanhã a primeira batalha. E o que eu achei muito bacana, e eu conheço bem essa torcida, é que os colorados foram até Curitiba, fizeram um caminho de apoio ao time e estarão lá, torcendo, incentivando. E teve até as ruas de fogo, hein? Que bonito. Vista de cima, Curitiba está calma, sem grandes movimentações. Nem parece que 2 gigantes irão se encontrar aqui em pouco tempo. O próprio entorno da Arena da Baixada também não corresponde ainda com o cenário de decisão. Lá, poucos torcedores circulam a fim de tentarem a sorte para comprar ingressos, esgotados desde sexta-feira. Aqui, mais de 40 mil pessoas se farão presentes amanhã, no primeiro enfrentamento da final da Copa do Brasil. O estádio, a Arena da Baixada, é uma arma da equipe da casa. O Atlético Paranaense tem grandes memórias e aposta no fator local para arrancar em vantagem na busca de mais um título. Acho que ficaram alguns aprendizados, né, principalmente da Libertadores. Ali acho que grande parte da desclassificação perdemos no primeiro jogo. Então acho que no primeiro jogo não, né, digamos em 5, 10 minutos ali que levamos os 2 gols, depois ficou difícil de reverter em casa. Não é sempre que você vai conseguir reverter um grande resultado em casa. Então acho que vai passar muito por esse primeiro jogo, é o que a gente quer para o segundo. Teve até torcedor de quem nem está envolvido na final, mas que quer de alguma forma participar da festa. Sou corintiano, mas quero assistir essa final aí, ó. Há também quem tenha garantido a entrada. Torcedores que se encaram já fora de campo na busca pelas melhores previsões do que vai acontecer. Eu acho que dá 2-0 para o Atlético. Cara, eu acho que o ataque vai fazer bastante diferença. E a defesa também tá muito sólida. Acho que vai dar 1-0 Inter. Apoio não faltará. Isso ficou muito claro no embarque colorado para Curitiba. A festa da torcida foi tão grande que a fumaça dos sinalizadores causou o fechamento do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. O incidente atrasou a delegação, que desembarcou já no fim da noite no Paraná. E, claro, foram recebidos por uma nova grande festa. Cenário montado para a primeira partida da final. Emoção e bom futebol é a promessa dos times para quem quiser acompanhar. Ano passado acho que demos um grande salto, né? Conquistando a vaga direta na Libertadores, a vaga nas oitavas para a Copa do Brasil. Acho que pulamos etapas ali no ano passado, porque era um ano, digamos assim, de reconstrução, de retomar confiança, e a nossa equipe ela deu uma resposta muito positiva. E esse ano estamos colhendo os frutos e o título, se vier, acho que vai ser essa cereja do bolo aí que está faltando. E a gente vai fazer de tudo para conquistar. Tchau, 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 o Inter tá na final. Tchau, 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 o Inter tá na final. Tchau, 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 o Inter tá na final. Agora não é hora de brincar, não. Agora é hora da seriedade, hora da concentração, hora de olhar campanhas de Copa do Brasil, o amadurecimento do time. E a gente vê um Edenilson que traduz muito bem esse momento do Inter. Ganhando ou não ganhando, o time está jogando de uma maneira ajustada, querendo o resultado, olha bem que a gente dentro, conseguiu, fora de casa. Na Copa do Brasil foi bem. Na Libertadores é uma pena, estamos eliminados. Mas na Copa do Brasil tá show de bola. Olha que bonita a festa da torcida. Você não aguenta, né? O quê? Você não aguenta. Você ouve o Odaí, você já dá uma... olha o que a gente conseguiu. Aí, o cara tá fazendo um trabalho muito bom e você não consegue elogiar.
Aí quando ele for campeão da Copa do Brasil, se for campeão da Copa do Brasil, eu quero só ver o que você vai falar do Odair. Se o Inter ganhar o título, porque você tá falando o ano todo, você tá falando o ano todo, tem que ser campeão, o Odair tem que ser campeão. O trabalho do cara é muito bom. Eu brinco muito aqui com o Internacional, a gente tira muita onda e não vai ser diferente daqui pra frente também, se perder ou ganhar, não vai ser, vamos continuar tirando onda, que faz parte, mas o trabalho do Odair é um trabalho muito bem feito, Não adianta falar nada, ó. Pegou o time mal, voltou pra Série A, reestruturou o time, a diretoria deu confiança, os jogadores compraram a ideia do treinador. Não tô falando zoando, não. Os jogadores compraram a ideia do treinador e você tá criticando o cara. O cara vai ser campeão da Copa do Brasil aí eu quero ver. E também se não ganhar... já tá pipocando. Não, pipocando não. Se não ganhar, vai perder para um grande também, né? Que o Thiago Nunes está fazendo um trabalho também no Atlético Paranaense, ó. A verdade é essa. Ixi, mano. Olha como é que tá. Olha. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Não adianta falar nada, ó. O Atlético Paranaense já veio com um sistema de colocar os meninos para jogarem o estadual. Um tempão. Já ganhou a Sul-Americana. 4 ou 5 anos. Já ganhou a Sul-Americana. Então, sabe quantos anos ele tem? 39 anos. Nós ia chegar lá, Loirão. Calma, Loirão. Calma, nós ia chegar lá. Eles estão fazendo um trabalho, os caras estão fazendo um trabalho. Não, mas tem que elogiar o planejamento do Atlético Paranaense. De jogar o estadual com os meninos mais jovens, dar talento para confiança para eles. Aqui neste programa. E os eu ia falar os top e os tops. Eita, eu sei o que você ia falar. A gente fala muito, a gente fala na linguagem dos goleiros. Os top mesmo tá jogando nos campeonatos grandes. Uma coisa muito séria para você. Ninguém apostou em Atlético Paranaense e Inter aqui nesse programa, só eu. Então, esse Atlético Paranaense é um time que em casa faz toda a diferença. Ninguém na final deste programa apostou que Atlético Paranaense passaria pelo Grêmio, a não ser eu. Mas tu apostou também porque você ia apostar no Grêmio? Não, eu apostei porque eu achava. Loirão, você quer enganar quem também, Loirão? Você apostou porque era o Grêmio, você vai lógico que vai apostar no Grêmio? Eu não falei que eu ia torcer, eu falei que eu achava que Atlético Paranaense e Inter fariam uma final como estão fazendo. E o Furacão tá numa fase também que não dá para desprezar absolutamente nada. Na hora das penalidades, tá impossível. Então você concorda comigo, então? Beleza. O Furacão que tem se notabilizado pela força na Arena da Baixada. Tanto faz. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não interessa a competição. Dentro dos seus domínios, o Atlético é quase imbatível. Mas também existe uma outra situação que também chama muito a atenção. O Furacão tem se notabilizado pela eficiência na hora de decidir nos tiros livres. Para que todos tenham uma ideia, só do ano passado para cá foram 7 decisões e 7 vitórias do Furacão. Contra o Ceará pela Copa do Brasil, Bahia e Júnior Barranquilha pela Copa Sul-Americana, Coritiba e Toledo no Campeonato Paranaense e na Copa do Brasil deste ano, contra o Flamengo no Maracanã e contra o Grêmio na Arena da Baixada. Semana passada, vitória que colocou o Atlético na grande final da Copa do Brasil contra o Internacional. E essa pode ser a grande demonstração da força mental do time comandado pelo técnico Thiago Nunes, que mesmo na tensão dos tiros livres ou dos pênaltis, não perde o foco, a concentração. Um time extremamente frio, que consegue driblar a tensão e se mostrar um verdadeiro especialista. Nosso desejo de ganhar é gigantesco, mas o mais importante para mim é viver essa final. O resultado final a gente sabe que vai ficar marcado para sempre, se você foi vice ou foi campeão. Mas viver esse momento é o que eu sonhei desde criança, né? Desde sempre. A gente que desde criança jogava futebol de botão, né? Batia figurinha. Quando você está inserido nesse meio, nesse momento, é o que é marcante e eu vou guardar isso aí num lugarzinho especial para sempre. Amanhã a gente vai estar bombando essa decisão entre Atlético Paranaense e Internacional na Arena da Baixada. Hoje, ou na madrugada, melhor dizendo. Na madrugada, teremos seleção brasileira, mais um jogo interessante. Entrando a final da Copa América, não é? O Brasil enfrentando a seleção peruana e a equipe de Tite. Alguns testes, olha aqui. Novidades à vista.
4 mudanças ao time que empatou com a Colômbia na última sexta-feira. A seleção deve ir a campo em Los Angeles com Ederson, Fagner na vaga de Daniel Alves, Marquinhos, Militão no lugar de Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Alan, que ganhou o lugar de Arthur, e Felipe Coutinho. No ataque, David Neres começa na vaga de Richarlison e terá as companhias de Neymar e Firmino. Mantém-se uma estrutura de equipe para que não seja aleatoriamente eu venho aqui, lave a minha mão e dizer assim, eu vou jogar para dentro do jogo alguns atletas. Não mudar uma defesa inteira, não mudar um meio campo inteiro, não mudar um ataque inteiro. Então, procurar de alguma forma manter essa estrutura para que o atleta entre com confiança também para produzir o que possa jogar bem, esteja mais próximo de jogar bem. Depois das 2 vitórias brasileiras contra os peruanos na última Copa América, inclusive na grande final, Tite espera os rivais com grande motivação para a partida de logo mais. Se eu estivesse do outro lado, eu também teria esse sentimento de revanche, porém com o critério da lealdade e a competitividade que sempre norteou as duas equipes. É normal e natural. E quando a gente fala revanche, é querer jogar de novo. Não tem eu querer dar uma porrada no cara, não tem eu quero jogar, quero mostrar que eu sou melhor, quero vencer, porque se fosse o contrário eu também teria. É um componente humano. É o segundo amistoso seguido do Brasil contra as seleções sul-americanas, justamente após o fim da Copa América. Não está na hora de testes contra europeus, por exemplo? Seria o ideal, mas a gente conversou com o Juninho e a gente já falou em termos de calendário que ele, por vezes, ele se torna incompatível. Mas também hoje a gente está reproduzindo 2 amistosos, um com a equipe que saiu da Copa América invicta sem ter tomado um gol, que é a Colômbia. E a gente vai agora para o segundo amistoso reproduzindo a final. Então ele tem a sua importância, a sua dimensão. Do outro lado, o principal desfalque da seleção peruana é Paulo Guerreiro, que pediu dispensa para defender o Internacional na reta final da Copa do Brasil. Ricardo Gareca também vai fazer alguns testes e deve mandar a campo o seguinte time: Galese, Corso, Zambrano, Abram e Trauco, Tapia, Yotun, Costa, Cueva e Flores, com Rui Dias no comando do ataque. O Peru ele cresceu muito dentro das eliminatórias, na sequência de Copa América, ele cresceu bastante como equipe, ele se consolidou, o Gareca tem feito um grande trabalho. E vai ser um grande jogo de novo, vai ser um grande jogo. Pode perder algumas peças, o Guerreiro, mas vai ter outros jogadores que têm essa qualidade. Vai ser forte o jogo, independentemente dos nomes. E aí, fale, Denilson, seleção brasileira, o Tite fazendo mudanças. Tá rolando uma resenha aqui no estúdio. Eu vou falar. Volta para a seleção. A seleção brasileira. Vamos falar da seleção brasileira. O Tite está certo em não querer mudar todos os jogadores.